No ano em que entrei para uma faculdade com uma proporção de 9 homens para 1 mulher, havia apenas 2 raparigas na minha turma. Uma tinha uma aparência tranquila e um sorriso doce, um estilo que a maioria dos rapazes teria apreciado. A outra era minha colega de turma. Era uma idiota gorda e de cara oleosa, falando constantemente do namorado, que entrou para uma universidade de topo e era tão talentoso que até o cabelo dele era perfeito. Eu odiava-a. O que mais detestava era que ela tinha sempre de envolver o namorado em tudo. O meu namorado não me trataria assim. Ele é tão bom para mim. Telefona-me à meia da noite para cantar uma canção de embalar. Faz-me chá quente de açúcar mascavado e gengibre quando estou menstruada. E desde que estamos juntos, é ele que me traz o pequeno almoço quando não me consigo levantar. Estava a ficar tão irritada com as suas queixas que não consegui evitar confrontá-la. Estás sempre a falar do teu namorado. Como é que já passou mais de meio ano desde que as aulas começaram e ele nem sequer te ligou? O Esching é tão perto e nem sequer te veio ver. Provavelmente estás só a imaginar que ele está lá para ti. As minhas palavras quebraram-na, mas ela não se conseguiu conter, por isso só conseguiu conter as lágrimas e o soluço. Sabem que mais? O meu namorado é um aluno de destaque de uma universidade de topo. Está tão ocupado todos os dias, ocupado com os projetos do orientador, ocupado a trabalhar em part-time para ganhar dinheiro para o nosso futuro. Não vou deixar que falem dele desta maneira. Apaixonada. 01. A nossa escola adora imitar. Mesmo sendo uma faculdade comunitária, tenta sempre imitar o sistema de gestão à porta fechada de outras universidades importantes. Mesmo tendo uma proporção de 9 homens para 1 mulher, promove sempre slogans como a harmonia de género torna o trabalho menos cansativo. Assim, com apenas 2 raparigas na nossa turma de 40, ainda assim colocámo-las à força em lugares separados. Mesmo sendo apenas 2 meninas, mesmo num círculo pequeno, há sempre comparações. Uma das meninas tinha uma voz doce, um rosto fofo e tranquilo, e era incrivelmente popular. Ela tocava vários instrumentos musicais e era incrivelmente popular. Mais de metade da nossa turma gostava dela. A outra, no entanto, era odiada por quase todos. Era minha colega de turma e eu também a odiava. A razão pela qual não gostava dela não era apenas porque o seu rosto oleoso, o cabelo e o corpo desleixado a faziam parecer gorda. Mais importante, era a sua atitude irritante, importuna e excessivamente confiante que era irritante. Sentava-se ao meu lado e olhava fixamente para as fotografias no seu telemóvel todos os dias. Num momento, a sua expressão era atordoada e triste, no outro, olhava para o telemóvel com o olhar determinado de alguém determinado a alistar-se no exército. Mas era claramente apenas um telemóvel flip-top com a tinta a descolar e sem password. Uma vez, enquanto ela estava na casa de banho, abri o telemóvel secretamente e dei uma vista de olhos. De facto, havia uma foto no álbum, mas a qualidade estava tão desfocada que não consegui perceber se era de um rapaz ou de uma rapariga. Voltei a colocá-la como estava, mas assim que ela voltou e abriu o telemóvel, gritou comigo se eu tivesse tocado no dela. Olá. Tenho um iPhone mais recente. Por que é que precisaria do teu telemóvel horrível que nem sequer tem palavra-passe? Como é que sabe que não tenho palavra-passe se nem sequer lhe tocou? Ei, ela é mesmo muito inteligente. O seu telemóvel acabou de cair no chão e eu gentilmente peguei nele para si. Em vez de me agradecer, está a culpar-me. Está realmente a subestimar a minha bondade. Eu disse-o casualmente. Ela encarou-me durante muito tempo, meio a acreditar, antes de finalmente sussurrar um tímido obrigada. A sua voz era mais baixa que a de um mosquito. 02. No início, ela não falava sobre o seu incrível namorado o tempo todo. O motivo era que outra rapariga se gabava em voz alta de ter um namorado quando estava a ser perseguida por rapazes diferentes a pedir o seu IDW headset. Então, ela dizia também, o meu namorado é incrível, sempre que um rapaz passava por ela. HMPH, ela agia como se ninguém se preocupasse com ela. A partir daí, os rapazes da turma olhavam-na apenas com silêncio e revirando os olhos. Mas ela não se importou, continuando a sua rotina habitual, elogiando o namorado como sempre. Independentemente do assunto, o namorado dela levava sempre ao dele. Às vezes perguntava-me se ele lhe tinha salvo a vida. Ou estava presa a algum sistema perverso que significava que seria castigada se não o elogiasse por um dia. Ou então, naquela aula pública, muitas vezes frustrante, a professora Carla, que geralmente adora jogos divertidos, pediu aos alunos que partilhassem a sua pessoa ou o acontecimento mais memorável para animar o ambiente. Ninguém se deu ao trabalho de responder, a não ser ela. Ela levantou a mão. Pigarreou e, sob o olhar expectante da professora Carla, voltou a falar do namorado. A minha pessoa mais memorável é o meu namorado. De repente, ela tocou no assunto em frente à turma, e a professora Carla pareceu um pouco envergonhada, mas a turma explodiu de entusiasmo. Se ela soubesse, aos olhos de nós, alunos, ousar discutir tais assuntos à frente da professora seria o equivalente a uma bufetada na cara. Ok, colega, por favor, sente-se primeiro. Discutiremos isso depois da aula. Mas recusou-se a sentar-se, ainda delirando sobre todas as coisas boas que o namorado lhe tinha feito. O meu namorado é tão bom para mim. Quando não consigo dormir à meia da noite, ele liga-me e canta uma canção de embalar.
Quando estou menstruada, ele faz-me água quente, açúcar mascavado e chá de gengibre. Depois de estarmos juntos, traz-me sempre o pequeno almoço quando não consigo sair da cama. O resto da turma foi completamente interrompido pelo discurso dela. Assim que a aula terminou, o rosto da professora Carla empalideceu e repreendeu-a duramente. Ao vê-la ser criticada até à beira das lágrimas, senti uma sensação de alívio. Ela merecia. E ela era tão estúpida. Ela teve de implicar com aquela freira Mies quando podia ter implicado com qualquer outra pessoa. Todos sabiam que ela não se tinha casado aos 40 anos porque tinha o coração partido por um homem, e esse tipo teve de lhe arrancar os dentes da própria boca. Agora levou uma bronca feia. Vamos ver se ela se atreve a falar daquele namorado inútil a toda a hora outra vez. 03. Depois de ser repreendida pela professora, acalmou durante alguns dias, mas apenas um pouco nas palavras. Todas as manhãs, às 8 horas, ela ficava a ver fotografias no telemóvel durante a maior parte da aula, só para, aos poucos, se voltar a concentrar e copiar as coisas. Ela tinha um emprego a tempo parcial a copiar tarefas de casa para os outros. Ela parecia estar com pouco dinheiro. Usava sempre 2 conjuntos de t-shirts amareladas e calças de ganga desbotadas, e trabalhava em vários empregos a tempo parcial todos os dias. Mas também tinha um apetite enorme, comendo sozinha 5 pães grandes cozidos a vapor ao pequeno almoço. Às 8 horas da manhã, na faculdade, geralmente não tinha tempo para o pequeno almoço. Costumava passar fome durante toda a manhã e depois tomava o pequeno almoço e almoçava juntos. Uma vez, o meu estômago roncou de repente, e ela ouviu. Ela encarou-me por alguns segundos e, com uma expressão de dor no rosto, deu-me um dos pães cozidos a vapor do saco. Isso foi bastante embaraçoso, por isso recusei teimosamente, não tenho fome. Mas ela sorriu de repente, formando uma covinha na face esquerda. Bem, sem querer comprei demais e não consegui terminar. O meu namorado disse que não devíamos desperdiçar. Lá vem ela outra vez, a falar sem parar do namorado. Não pude deixar de responder, envolves sempre o teu namorado em tudo, não é? Estás sempre a falar dele. Como é que nem sequer me ligaste em meio ano, desde que as aulas começaram? O Esching é tão perto, e ele nem sequer te veio ver. Provavelmente estás só a imaginar ele a empurrar-te para todo o lado. Quebrei-lhe as defesas, mas ela não me conseguiu resistir, por isso só conseguiu tapar o nariz e soluçar. Sabem que mais? O meu namorado é um aluno de destaque de uma universidade de topo. Está tão ocupado todos os dias, ocupado com os projetos do orientador, ocupado a trabalhar em part-time para sustentar o nosso futuro. Não permito que falem dele desta forma. A agitação foi um pouco alta, e os miúdos da primeira fila viraram-se para assistir. Tiago, por que é que estás a chorar depois de sofrer bullying? O namorado dele vai vir aqui bater-te mais tarde. Ela não disse que o namorado é um aluno de destaque no departamento de finanças da escola 985. Ele é bonito e tem boa forma. Tiago, talvez não o consigas vencer. Ei, sou mimada pelo meu namorado todos os dias. Tomo um pequeno almoço delicioso todos os dias quando acordo. Na verdade, dou-te pãezinhos cozidos a vapor ao Tiago. Sofia, estás a planear trair-me e juntar-te ao nosso Tiago. Uau, deixa-me dizer-te que o nosso Tiago tem muita sorte. Portanto, o Tiago vai ter de sofrer muito no futuro. Não só precisa de comprar o pequeno almoço às pessoas todos os dias, como também precisa de se lembrar de fazer chá de gengibre com antecedência quando as pessoas vierem, e não se esquecer de as deitar à noite. Os homens gostam sempre de fazer piadas sujas e infantis para mostrar o seu estatuto no mundo. Normalmente não discuto muito com eles quando temos pequenas quesílias, somos todos da mesma turma, mas hoje a piada foi um pouco exagerada. A minha raiva explodiu rapidamente, peguei no pãozinho cozido a vapor que estava em cima da mesa e corri para a frente. Cuidado com a boca, seus desgraçados. Vendo a minha raiva, lentamente perceberam que a piada tinha ido longe demais, fazendo beicinho e virando-se. Li durante algum tempo, sentindo-me deprimido. O leve soluço estava a ficar mais alto por perto. Já não me conseguia concentrar, por isso, irritado, tirei um pacote de lenços de papel da minha mala e atirei para a mesa ao meu lado. 04. O telemóvel estava avariado, por isso parou de olhar para as fotos do namorado na aula, em vez disso, ficou a olhar fixamente para as impressões. Dei uma vista de olhos rápida à foto, que estava amarelada de tanto que a segurava. Parecia tímida perante as câmaras na foto, mas não estava tão acima do peso como agora, e não gostava muito de se arranjar, mas pelo menos não estava tão oleosa e desleixada como agora. Ao lado dela estava um jovem elegante, relativamente bonito, de camisa branca. Ao lado do rapaz estava uma rapariga muito bonita, claramente a gostar de estar em frente às câmaras. Era uma presença brilhante e deslumbrante. Com base apenas numa foto, não consegui discernir o parentesco entre os três, mas Sofia parecia completamente deslocada ao lado deles. Depois de o telemóvel ter avariado, teve de pedir emprestado o telemóvel de outra rapariga para ligar ao namorado e depois pagar a conta. A princípio, a rapariga concordou, mas os seus telefonemas constantes eram insuportáveis, pelo que, um dia, quando voltou a pedir o telemóvel emprestado, foi impiedosamente rejeitada. Se o teu namorado é tão simpático, por que é que não te compraria um telemóvel novo?
Ela hesitou durante muito tempo, segurando a foto amarelada. O meu namorado ama-me verdadeiramente. Ele costumava ser tão carinhoso, mas depois aconteceu algo à família dele. Ele está em apuros, e eu devo-lhe isso. Não permito que digas isso dele. Pode emprestar-me o seu telefone para que eu possa ligar? Ele exige que lhe ligue todos os dias. Se não ligar, ele vai ficar preocupado. Começou a chorar enquanto falava. Todos estavam cansados daquela repetição da história do namorado, estilo Xiang Linsao, e ninguém prestou atenção. Ao vê-la soluçar e implorar por ajuda, de repente senti-me irritada. Tão feia. Reclamei baixinho para mim mesma, dizendo que ela era definitivamente a mulher mais feia que eu já tinha visto a chorar. O choro intermitente ao meu lado era insuportável, e eu não aguentava mais. Peguei no meu iPhone mais novo e atirei-o à cara dela. A senha é 68. Olhou-me sem compreender, com os olhos cheios de algo mais. Antes que eu pudesse olhar mais de perto, ela saiu a correr, agarrando o telemóvel. Estava prestes a lembrá-la que a aula ainda estava a decorrer e se poderia abrandar o ritmo quando o sinal tocou. Ok, considerem isto um momento tranquilo para mim. 05. Ela não ia à aula há alguns dias. Parecia que não havia desde a última chamada que fez do meu telemóvel. O monitor disse que ela tinha tirado uma folga, mas eu observei-a abanar a colher no refeitório. A sua mãozinha gordinha parecia estar com dificuldade em segurar a colher grande do refeitório. Não estava a funcionar direito. A tia ao lado, entusiasmada, ensinou-a a sacudir a colher, e eu alinhei-me à sua janela para ir buscar a minha comida. Um peito de bovino com batatas e uma berinjela com feijão verde. Ela olhou para cima de repente, atordoada por um instante ao ver-me, depois sorriu com os olhos semicerrados. No momento seguinte, levava um prato quase a transbordar de peito de vaca com batatas, passando por uma longa fila de olhares invejosos. A chefe atrás dela, porém, fitava-a fixamente. Que idiota! Ela nem sequer conseguia aprender a agitar uma colher, e acabei por ser olhada por tantas pessoas. Percebi que ela estava mesmo desesperada por dinheiro. Porque não havia apenas a abanar uma colher no refeitório da escola, também havia trabalhar como operadora de caixa no supermercado, a correr 800 metros para fazer testes físicos, a ajudar com os trabalhos de casa e a substituir outras pessoas na sala de aula. É hilariante. Ela tira folga todos os dias, mas ainda assim encontra tempo para substituir outras pessoas. Parece que ela não está realmente preocupada em não conseguir créditos suficientes para se formar. Mas a sua licença para substituir outras pessoas acabou por ser descoberta, e outra rapariga da turma enviou-me uma mensagem para ir a correr resolver a situação. A nossa orientadora é uma pessoa astuta e hipócrita. Ela diz uma coisa em público e outra nos bastidores. A sua atividade favorita é bajular o chefe. Quando lá fui, ela ainda estava a repreender, com a saliva a voar. Estou a perguntar o que está a pensar. Vai continuar a ganhar créditos destes todos os dias. Não há proibição escolar para encontros entre estudantes universitários, mas trazer algo deste género para a sala de aula é demais. Ela baixou a cabeça, com os olhos um pouco vermelhos. Bati com força na porta. Relatório. O que está a acontecer? Professor, não me pediu para monitorizar a saúde mental dos alunos da turma e agendar testes psicológicos regulares. Aqui está a lista. Entreguei-lhe a lista de alunos com depressão moderada. A orientadora olhou para o relatório, depois para ela, mas acabou por permanecer em silêncio. Normalmente não é muito confrontadora, então por que está tão cobarde agora? De repente, ela lançou-me um sorriso parvo, e eu fiquei sem palavras. Que tolice! Na manhã seguinte, às 8 horas, antes do toque, ela não estava a comer os seus pãezinhos na sala de aula. Em vez disso, estava largada na mesa, a recuperar o sono. Havia 2 pães grandes na minha gaveta. Faltavam 2 minutos para a aula, peguei nos pães e saí pela porta das traseiras. Quando voltou, encarou-me, com os olhos escuros. Perguntei, mal-humorado, o que estás a olhar? Ela não conseguiu conter o riso, tem comida no canto da boca. Esta piada não tem graça nenhuma. 06. As férias de inverno chegaram. Regressei a casa e recebi mensagens de texto dos meus pais sobre as suas agendas de trabalho preenchidas, juntamente com 2 enormes envelopes vermelhos. No terceiro dia em casa, decidi viajar. Passei um bom bocado a estudar o mapa e finalmente escolhi um local. Aterrei e voei para lá nessa noite, chegando à pequena cidade costeira na manhã seguinte. O aroma da brisa do mar acariciou-me suavemente o rosto e, surpreendentemente, não o achei ofensivo. Pedi informações em todas as moradas que procurei, até parar à entrada de um beco aparentemente isolado. Uma rajada fria de maresia soprou, acordando-me de repente. O que estava eu a fazer? Vim aqui para uma viagem, mas como raio é que isto era um destino turístico? Não estava aqui ninguém, e virei-me para sair quando ouvi uma voz familiar a chamar à distância. Pães frescos, venham ver. Ainda não eram 6 da manhã e ela estava a vender pão sozinha ao vento frio. Parecia ainda mais abatida. Era uma mentirosa, cheia de mentiras. Disse que o namorado não suportava que ela passasse por qualquer dificuldade.
Não vou falar sobre como ela era na escola, mas e em casa agora? Encontrei uma loja de conveniência nas proximidades e sentei-me no seu ângulo morto. Às 9 horas, ela já tinha vendido todos os seus pães. Ela desajeitadamente de triciclo pela rua. Saí para o passeio e acenei para que um carro me alcançasse. Quando o carro parou à minha frente, uma mão abriu a porta ainda mais depressa. Desculpa, mano. Vou sair com a minha namorada e estou com pressa. Podes dar-me o carro? Quase gritei. O que é que a tua relação tem a ver comigo? Pegar no meu carro não é nada. Mas, no momento em que o homem se virou, vi logo o seu rosto e a mulher ao lado. Mesmo que não fosse muito inteligente, conseguia reconhecê-los como as pessoas da fotografia daquele idiota. O namorado e a mulher de quem ela tanto falava. Apoiei a mão na porta do carro, reprimindo a raiva enquanto perguntava, acabaste de dizer que esta é a tua namorada? A mulher olhou para o relógio e premiu a tecla, impaciente. Estás a irritar-me. O meu namorado acabou de me dizer que temos uma emergência e precisamos do carro primeiro. Por que é que estás a agir assim? O condutor da frente também ficou impaciente e começou a gritar. Tirei algumas centenas de yuans em dinheiro do meu bolso e atirei-os para os seus braços. Calou-se instantaneamente e sentou-se para comer melancia. Olhei para o Lucas com desdém. Lucas, da cidade de Nanyuan. Há 2 anos, ocorreu uma tragédia familiar e ambos os pais morreram. 1 ano depois, foi admitido na Universidade de Nancheng. O rosto de Lucas empalideceu ligeiramente. Não te conheço. Tens algo a perguntar-me ou ofendi-te de alguma forma? O nome da tua namorada devia ser Sofia. A expressão dele escureceu imediatamente quando eu disse o nome da Sofia, e a Mariana, que estava ao lado dele, reagiu ainda mais violentamente. Estás louco? O quê, Sofia? Nem nos conhecemos. A sério? Então todo o dinheiro que ela poupou com o part-time e com as despesas económicas vai para o submundo. A defesa de Lucas atirou de imediato, cuidado com a boca. Então és alguém que aquela vagabunda da Sofia contratou. Ela contou-te tudo o que fez. É uma assassina. Matou os pais do irmão do Lucas. Deve-lhe isso. Antes que a Mariana pudesse terminar a frase, dei um murro na cara do Lucas. Eu não bato nas mulheres, mas o que mais detesto na minha vida são os homens que traem as namoradas. O Lucas reagiu de imediato e lutou comigo. Caramba, aquela idiota da Sofia não estava a brincar comigo. Ela malha mesmo. Mas pratico taekwondo desde criança. Mal me conseguiu acertar na cara, mas eu soquei-o várias vezes, quase o atirando para o chão. A Mariana ao meu lado gritava por socorro. O motorista, vendo que a situação se agravava, veio agarrar-me. As pessoas aos poucos foram se aglomerando ao redor. Quando parei, o Lucas impediu a Mariana de chamar a polícia, entrou no carro e pediu ao motorista para os levar. Senti-me um pouco aliviado depois de bater no Lucas, mas isso não me deixou mais feliz. Paguei o carro e este gajo simplesmente fugiu com esta mulher vadia, vadia. Caramba, ele é muito azarado. 07. Perdi aquela idiota da Sofia. Imaginei que, já que estava aqui, era melhor ir à casa dela e esperá-la. Até bati naquele miúdo, o Lucas. E se ele se meter em problemas com ela? Desde pequeno que aprendi que cada um é responsável pelos seus próprios atos. Perguntei a várias tias, e todas me olharam de alto a baixo e, unanimemente, disseram que não a conheciam. Tia, sou colega de faculdade dela. Sou de Jiansheng e tenho uma pergunta para lhe fazer. Enfatizei várias vezes que não estava ali para cobrar uma dívida, e só então elas, relutantemente, acreditaram em mim e deram a morada dela. Segui o endereço e encontrei-o num pequeno beco a algumas curvas da rua principal. Avisos de cobrança de dívidas de todos os tamanhos estavam afixados à porta da casa dela, e uma parede estava coberta por uma densa massa de tinta de várias cores. O seu vizinho, um homem idoso, estava sentado à porta, a jogar xadrez. Fui ter com ele para lhe perguntar sobre o assunto, e ele lançou-me um olhar severo através dos óculos. Ela não está em casa. Já não volta há algum tempo. Se quiser pagar, vá para o outro lado. Tio, não estou aqui para cobrar. Estou aqui para lhe dar alguma coisa. Mostrei-lhe as roupas que acabara de comprar numa loja de casacos por onde acabara de passar. O senhor voltou a olhar para mim e a sua atitude suavizou-se consideravelmente. Irmãozinho, tu gostas da Sofia, certo? Neguei de imediato. Não, tio, ela é minha colega de mesa. Estava aborrecida em casa durante as férias de inverno e queria viajar. Ouvia dizer que a paisagem onde vivia era linda, por isso vim. Temos uma amizade puramente revolucionária. O tio riu-se de repente, mas não conseguiu evitar um suspiro. A Sofia, aquela menina, tem uma vida tão má. Ele divagava sem parar, e só aí compreendi que tipo de vida ela estava a levar. A mãe da Sofia morreu de doença quando ela tinha 8 anos, e o pai oferia um bom ordenado como motorista. Era também muito motivada. Antes do ensino secundário, as suas notas eram consistentemente entre as 3 melhores da turma.
Era bonita e tinha uma boa personalidade, por isso os rapazes da escola perseguiam-na sempre, chegando mesmo a bloquear a porta enquanto o pai os expulsava. Embora tivesse muitos amigos, a Mariana e o Lucas eram os únicos com quem se dava bem. Os três eram colegas de turma desde a escola primária e continuaram juntos durante o ensino secundário. Lucas morava mesmo ali ao fundo da rua e, depois de receber um pedido do pai de Song, começou a esperá-la para ir para a escola todos os dias e até lhe pagava o pequeno almoço. A sua relação próxima era amplamente reconhecida, e Lucas era particularmente atencioso. Os vizinhos chegaram a brincar com o casamento de Lucas com Sofia, e ele não negou. Mais tarde, Mariana ficou perturbada com isso e teve alguns desabafos, tanto os abertos como os velados. Além disso, a sua família era uma das mais ricas da cidade, e os vizinhos dependiam da compra de marisco do pai para o sustento da família, pelo que estas brincadeiras se tornaram menos frequentes. Quando a mãe de Lucas deu à luz, a sua família era pobre e não cuidou bem dela após o parto, o que a deixou com uma doença crónica. Mais tarde, o seu segundo filho, uma menina, morreu pouco depois do nascimento. Nessa altura, a Sofia era adorável, e os pais do Lucas cuidavam muito bem dela. Além disso, as suas famílias sempre tiveram uma boa relação, e a família de Lucas preocupava-se com ela. Sempre que o pai de Sofia viajava em negócios, ela ia jantar à casa de Lucas. Quanto à sua infância, após a morte da mãe, os fragmentos da sua infância foram sendo lentamente preenchidos em casa de Lucas. Infelizmente, os bons tempos não duraram, ou talvez, precisamente quando as coisas parecem estar a melhorar, o destino prega-nos sempre uma partida. No dia em que Sofia conquistou o primeiro lugar nas Olimpíadas de Matemática no segundo ano, durante o penúltimo ano de liceu de Lucas, o pai de Sofia sofreu um grave acidente de viação enquanto levava os pais de Lucas para a ir buscar. Quando a polícia ligou a avisar, os três já estavam mortos. Sofia soluçava copiosamente. Lucas ficou de pé em frente à morgue, em silêncio, mas, pela primeira vez, não conseguiu confortar a dor de Sofia. Foi só no funeral que Mariana disse, de repente, a culpa é toda da Sofia. Foi a excelência da Sofia que os arruinou. Se a Sofia não tivesse competido nos Jogos Olímpicos de Matemática, não teriam tido o acidente de viação a caminho de a encontrar. Sofia ajoelhou-se diante das três tábuas espirituais e gritou, não, não. As palavras de Mariana tornaram-se ainda mais veementes, a minha mãe disse que é karma. Foi a tua boa sorte que transferiu todo este infortúnio para aqueles que te eram mais próximos. Foste tu que mataste os pais do Lucas. As suas palavras equivaliam a uma falsa acusação. Em pânico, Sofia olhou para Lucas, apenas para ver uma ponta de desgosto nos seus olhos frios. Sofia, os meus pais morreram a caminho de te encontrar. A vida de Sofia foi para sempre estigmatizada por um pecado imperdoável, ao qual nunca poderia escapar. Mesmo que os seus entes queridos tivessem morrido no acidente, ninguém a defendeu. Depois disso, Sofia deixou de ser a pessoa confiante e alegre de outrora. Tornou-se desleixada, comendo em excesso devido ao sofrimento emocional, e engordou 13 quilos em apenas 2 meses. O Lucas chumbou no exame de admissão e teve de repetir o ano. Sob a pressão constante destas emoções, tentou suicidar-se várias vezes, mas, em todas as ocasiões, Lucas encontrou-a e salvou-a. Ela despejou toda a sua culpa mais profunda sobre Lucas. Nessa noite, deitada na sua cama de hospital, implorou a Lucas que a deixasse morrer, disposta a morrer como expiação. Lucas pediu-lhe desculpa pela primeira vez, dizendo que estava chateado naquele dia e que ela não era totalmente culpada pelo sucedido. Disse à Sofia para viver bem a sua vida. Sofia perguntou-lhe simplesmente, isso significa que nunca mais poderei chamar-lhe irmão Lucas? Lucas não disse nada, apenas usando a desculpa dos testes escolares para voltar a correr para a escola. Sofia passou o ano em que esteve de licença à procura de um emprego nas proximidades. Depois de pagar o acidente de viação, ficou com uma grande dívida, e os seus familiares rejeitaram-na, recusando-se a emprestar-lhe dinheiro. Incapaz de encontrar um emprego adequado antes de atingir a idade adulta, Lucas pressionou-a para voltar à escola, mas ela não tinha interesse em frequentar as aulas. Após o Gaokao, Lucas, que tinha repetido de ano, foi admitido na Universidade de Nancheng, enquanto ela mal conseguiu entrar numa faculdade técnica de nível inferior. Nesta altura da história, não pude deixar de praguejar, ninguém quer que um acidente de viação aconteça. E falar de karma e atirar-lhe todas as culpas é pura superstição e disparate. O velho olhou para mim e não pôde deixar de assentir. Culpá-la por tudo isto, como é que ela consegue suportar? A Sofia é uma rapariga obstinada. Tinha feito as malas e estava pronta para se juntar aos outros habitantes locais que iam trabalhar para o sul. Como era tão nova, pedi à minha mulher que a convencesse. Dei-lhe 2.000 yuans para a propina e, depois de muita persuasão, finalmente convenci-a a inscrever-se na escola. 08. Quando a minha mãe me ligou, eu ainda estava agachada em frente à casa da Sofia. Estou a viajar para fora da cidade agora. Não se preocupe comigo. Voltarei para o ano novo lunar. Por que é que se importa com o local para onde vou? Você e o meu pai têm as vossas próprias famílias. Por que é que ainda me estão a incomodar? Mesmo que eu morra lá fora, não é da vossa conta. Desliguei o telefone com raiva e depois reparei num pouco de neve.
A Sofia apareceu na paisagem nevada, vindo na minha direção. Tiago, por que estás aqui? Ela pareceu chocada. Estou a viajar. Não disse que a sua região é uma atração turística famosa. Eu não tinha nada melhor para fazer, por isso vim espreitar. Que mentira! Estava cheia de buracos. Mas este idiota pareceu não reparar. Onde está hospedado? Talvez congelado, disse abruptamente, não tenho para onde ir, posso ficar em tua casa. Ficou atordoada durante alguns segundos, talvez por causa do que eu acabara de ouvir, mas finalmente assentiu, relutante. Só consigo dormir no sofá em casa. Se o ar-condicionado estiver ligado, não deve estar muito frio. Concordei e segui-a, observando a luz refletida no seu cabelo, que parecia um pouco despenteado. Desta vez, não estava enganada, ela realmente tinha emagrecido. Devias dormir no sofá esta noite e voltar cedo amanhã. Aqui é época baixa, por isso não há nada para fazer. É quase ano novo chinês e não é bom que fiques aqui. O meu namorado ficaria furioso se soubesse. Outra mentira. Observei-a arrumar as suas coisas, e o movimento subconsciente da sua mão ao tocar na ferida fez-me sentir mal. Mas eu ainda não disse nada. Ela trouxe uma colcha grossa do quarto e arrumou cuidadosamente o sofá. À meia da noite, deitei-me no sofá, sem conseguir dormir. Não sei quanto tempo se passou quando ouvi um farfalhar vindo do quarto dela. Um minuto depois, saiu do quarto com uma fina camada de roupa, aparentemente a sair. Levantei-me imediatamente e entreguei-lhe o blusão de plumas que tinha comprado naquele dia. Olhou para ela, não disse nada e depois olhou pela janela para a neve espessa. Vesta-se, vais sair. Verifiquei a previsão do tempo e está quase abaixo de zero. Ela vestiu-a e saiu. Inquieto, segui-a. Ela subiu desajeitadamente para o triciclo, mas parou depois de algumas braçadas. A neve era tão pesada que a estrada estava coberta de montes de neve, tornando impossível andar de bicicleta. Finalmente, ela desistiu, estacionou o triciclo na berma da estrada e foi a pé. Não fazia ideia para onde ela ia tão repentinamente à meia da noite, mas a minha intuição disse-me que tinha algo a ver com Lucas. Observei-a entrar num bar, mas não entrei diretamente. Esperei lá fora durante algum tempo. Depois de mais de 10 minutos, ela não saiu. Entrei e encontrei um barman, dei a ele centenas de dólares para me emprestar roupas, e depois os procurei um a um com uma garrafa de vinho. O negócio de bar não é muito bom no inverno, e existem apenas alguns quartos privados dispersos, então eu o encontrei quase sem nenhum esforço. Na caixa meio aberta, Lucas estava meio sentado no sofá, e os homens e mulheres estavam sentados em uma fileira ao lado dele, com muitas garrafas de vinho vazias empilhadas na mesa. O que você está chamando por aqui? Sinto-me enojado quando vejo o rosto dela. Olhe para mim, estou certo. Enquanto isso envolve Lucas, não importa se está chovendo, nevando ou faca lá fora, você pode ligar para Sofia com apenas um telefonema. Hoje eu ganhei e concordei que, quando alguém me ligar, Lucas irá tratá-lo. Várias pessoas riram e o riso saiu claramente por dentro. Lucas disse que não disse nada, eu não o ouvi, só vi seus olhos caindo no corpo de Sofia era muito mau, e foi esse tipo de nojo instável. Sofia ficou na frente deles, segurando o casaco de Lucas na mão, de frente para o ridículo e o ridículo cruel dessas pessoas sem dizer uma palavra. Eu fiquei na porta e estava quase acabando. Eu estava com tanta raiva que estava prestes a passar. Isso é o que a Stoll disse, é o amor concreto de seu namorado por ela. Eu mal ouso imaginar que ela viveu assim nos últimos anos. Sofia, liguei para você aqui hoje porque estava com o irmão Lucas. Eu pensei que isso não era considerado como eu interferindo em seu relacionamento. Afinal, ele nunca disse que estava com você na frente de todos. Mariana estava diante dela na forma de uma maneira vitoriosa, desfrutando de um senso de superioridade complacente com a propriedade de um homem. Eu queria correr e bater em todos até que não conseguisse subir no chão, mas Sofia de volta de Sofia de repente me fez incapaz de me mover. Não importa o quão estúpido eu sou neste momento, posso imaginar que eles querem usar esse método para fazer Sofia entrar em colapso emocionalmente. Afinal, eles forçaram Sofia a admitir as 3 vidas em nome da redenção, e a operação de hoje é equivalente a querer que ela morra aqui. Eu empurrei a porta e bati a Lucas nos olhos calmos de todos. Sofia jogou o casaco na mão de volta em Lucas e me agarrou novamente. Ela era muito forte e a voz fria soou ao mesmo tempo quando me puxou. Lucas, o que aconteceu com meu pai e seus pais não estava tão relacionado a mim, eu admito, mas eles não sabiam que você desistiu da competição de física porque estava se sentindo desconfortável. Mais tarde, quando eu implorei que você me deixasse morrer, e você disse que ficaria ao meu lado pelo resto da vida e me deixasse ser sua namorada. Eu levei isso a sério antes, mas deixei de hoje. Vou pagar de volta os empréstimos lentamente e pensaremos que isso não importa no futuro. Lucas ficou um pouco animado quando ouviu as palavras de Sofia, e Mariana pulou instantaneamente do sofá quando me viu entrando. Sofia, você mandou essa pessoa. Você é uma mulher cruel, veja o que venceu o irmão Lucas. As palavras de Mariana imediatamente atraíram várias pessoas, e Lucas me olhou com um rosto pálido. Era a garrafa de vinho na minha mão, eu não tinha medo.
O quê? Vocês escaldam que apenas as mulheres não foram espancadas o suficiente hoje. Eu pisei na mesa com um pé. Ouvi na porta por um longo tempo, mas realmente não esperava que houvesse uma nova era e ainda exista um grupo de detritos feudais como você. Em vez disso, a escória de Tiangang vai colocar a morte de outra pessoa nós vivos. Lucas imediatamente quebrou sua defesa e se levantou e queria lutar comigo. Claro, eu não desisti. No segundo, Sofia me tirou da porta da caixa. Enquanto a neve pesada estava correndo loucamente na estrada, o tempo parecia ter parado nesse momento em que a luz da lua inclinou-se. Perguntei a ela sem nenhum senso de atmosfera porque ela me afastou. O mais importante é vencer as pessoas dentro e desabafar sua raiva. Mas ela balançou a cabeça, e se você ligar para a polícia definitivamente pedirá aos pais que liguem para você. O que você deve fazer se seus pais vieram aqui? Olhando para o olhar nervoso dela, do que você tem medo? Na pior das hipóteses, você pode ser espancado. Não importa o quê, não podemos sofrer nenhuma perda. Ela sorriu, e o flash de sorrisos passou pelos olhos, e recuperou alguma vitalidade na escola. De repente, eu queria chorar. A neve ainda estava caindo sobre seus ombros e cabelos. Antes que ela pudesse se afastar, ele caiu de lado novamente enquanto corre. Sofia, não faça empregos de meio período na escola. Vamos continuar fazendo o exame de entrada da faculdade júnior. Vou apresentar a você um emprego confiável de meio período durante as férias de inverno e verão. O dinheiro sempre será suficiente. Sofia, você não deve ficar preso nesta lama, e não deve carregar as grilhas formadas por tudo isso pelo resto da sua vida. Seus olhos imediatamente ficaram vermelhos. 09. Para impedir que Lucas e Mariana a venham, fiquei em um hotel perto da casa de Sofia por mais alguns dias. 2 dias antes da véspera de Ano Novo, na 15ª chamada, minha avó me fez, eu lentamente comprei o último trem de volta a Dongsheng. Estou de volta, você cuida de si mesmo. O velho e a velha porta do lado disseram que seu filho e Nora não voltarão para o Ano Novo deste ano. Comprei alguns produtos de Ano Novo. Você pode acabar de passar e fazer uma refeição na véspera de Ano Novo. Sofia assentiu e me impediu de falar. Eu entendo, você voltou rapidamente, vê-o quando voltar para a escola. Quando saí de sua casa, coloquei todo o meu dinheiro debaixo do travesseiro no sofá. Esse dinheiro deve ser suficiente para apoiar seu recente reembolso de dinheiro e dinheiro vivo. 10. Ela ainda estava sentada ao meu lado no início da escola. Ela perdeu um pouco de peso, a diferença é que não é o tipo de magreza que faz as pessoas se sentirem prejudiciais à saúde. Ela nunca mais colocaria Lucas nos lábios. Tentei tropeçar nas notícias de Lucas, e os cantos de sua boca apertada me fizeram parar imediatamente o tópico. Depois de retornar à casa separada de meus pais durante as férias de inverno, encontrei um tutor cuidadosamente para meus irmãos e irmãs mais novos que estavam prestes a ir para a escola primária de ambos os lados. Sofia deu a eles 3 noites de aulas por semana, para que apenas 1 hora de aulas à noite pudesse cobrir todas as suas despesas mensais. Ela foi à biblioteca com mais frequência e muitas vezes ficou o dia todo. Ainda não há muita comunicação entre nós. Exceto quando ela estava na sala de aula, ela ficou na biblioteca na maioria das vezes. Ela não disse que a escola que queria fazer, mas eu sabia que o que ela queria fazer o exame de admissão de pós-graduação era a psicologia da Universidade de Woking no final. No dia em que meu irmão e irmã marcaram 100 pontos no exame, meus pais lhe enviaram um grande envelope vermelho para expressar sua gratidão. Quando Sofia foi enviada para mim, também havia um registro de bate-papo enviado por minha mãe para ela. Música do professor, você realmente tem uma boa maneira de educar seus filhos. Você deve saber que o chefe da minha família nunca passou no exame. Eu tinha medo de que seu irmão fosse tão estúpido quanto ele. Fiquei profundamente insatisfeito com o comportamento de minha mãe de me vender sem dizer uma palavra, e naquela noite liguei e a critiquei por seu comportamento. O que você planeja é levar o salário do seu professor. Ok, eu sou apenas um tolo, eu estarei certo, serei repreendido por você no futuro. No primeiro dia, Sofia recebeu seu salário, ela me convidou para uma refeição. No meio da refeição, eu estava realmente com muito medo de que ela me aconselhasse a ir para a faculdade com ela para chegar à faculdade, mas parecia estar ansiosa por ela falar em meu coração. Parece que, enquanto ela falar, concordo com ela imediatamente. Mas no final ela nunca começou o tópico. Não pude deixar de perguntar a ela, bem, quais são seus planos depois que você vai para a faculdade para a graduação? Ela fez uma pausa com um pedaço de batata fraca e olhou para mim e de repente riu. Vamos falar sobre isso depois do Junior College para a graduação. 11. Sua vida voltou lentamente ao normal, e ela chegou à Terra com sucesso no exame de admissão da Faculdade Júnior. Também gastei muito esforço na biblioteca para avançar com sucesso para a faculdade e me tornar um ex-aluno com ela novamente. Durante os 2 anos que passou na escola, ela não passava mais todo o seu tempo na biblioteca. Ela planeja sua vida e estuda com mais cuidado, vai dormir cedo e acordar cedo todos os dias e começa a se exercitar para perder peso. Olhando para Sofia, que agora é bem proporcional, tem um cabelo longo e uma pele clara, que é completamente diferente daquela de 2 anos atrás.
Lembrei-me das perguntas do teste psicológico que o conselheiro pediu que ela preencha no início, que eram todas as perguntas que escrevi sobre a situação dela a noite toda. Quando ela estava preenchendo a pergunta, ela provavelmente foi a resposta para sua vida após o acidente de carro. Esta resposta foi deduzida novamente e caiu em Lucas novamente. E somente aqueles que prejudicaram você saberão como você está prejudicado. Durante as férias de verão do exame de admissão de pós-graduação de Sofia, Lucas falhou no exame de admissão de pós-graduação. Mariana terminou com Lucas depois que sua família faliu por causa do fraco desenvolvimento da indústria aquática. Lucas estava planejando iniciar um negócio com um grupo de amigos sozinho, mas perdeu muito dinheiro. Nesse momento, Sofia pagou todo o dinheiro que devia após o acidente de carro em vários empregos de meio período. Quando uma pessoa está desesperada, ela procurará resgate em todo o mundo. Não querendo pagar mais, Lucas encontra Sofia e pede a Sofia para ajudá-o. Naquela época, Sofia estava no portão da escola e eu a segui. Lucas disse humildemente: Sofia, eu sei que você não vai se importar comigo assim. Eu também sei que meus pais e seu pai foram para a escola não apenas para você, mas se eu não dissesse isso naquele momento, como eu poderia sobreviver? Naquela época, fui diagnosticado com depressão. E, não posso me ajudar. Você pode me ajudar agora. Eu o socei diretamente na ponta do nariz, e o sangue imediatamente saiu do nariz. Ele voltou aos seus sentidos e queria me bater, mas foi uma pena que ele provavelmente trabalhasse duro para se exercitar por causa do empreendedorismo durante esse período, mas eu insisto em ir à academia toda semana. O resultado final foi que eu fui espancado com tanta força que ele nem conseguia se levantar no chão, mas por causa da ameaça do que ele acabara de dizer, eu estava gravando com antecedência, não ousei chamar a polícia, mesmo que fosse espancado. Sofia assistiu enquanto assistia, sem dizer uma palavra. Estou muito satisfeito, é muito bom sem o coração virgem. 12. No início de setembro, Sofia foi ao Wacken para se registrar no dia anterior. Ela me ligou e perguntou se eu iria ver lá fora. Também tentei fazer o exame de admissão de pós-graduação, mas infelizmente falhei. Há muitas pessoas neste mundo, e todos os tipos de milagres acontecem todos os dias. É uma pena que eu seja uma pessoa vulgar, e esse milagre não veio até mim. Quando recebi a ligação dela, olhei para a estrela do norte que sempre estava brilhante no céu fraco. Ele respondeu suavemente, procurando a Deus: esqueça, eu odeio dizer adeus mais. Você tem uma boa jornada e tenho tempo para vê-lo. O telefonema não durou muito, mas depois que eu terminei de falar, Sofia não disse uma palavra até que finalmente desligou o telefone em silêncio. Eu não a tratei assim de propósito. Eu realmente não quis dizer isso. Mas eu sei muito claramente que o mundo é grande e pequeno o suficiente. É tão pequeno que depois que seu pai faleceu e se divorciou de meus pais, nós duas almas que estavam flutuando umas com as outras dependem de nosso instinto de redenção. Mas ela nunca foi a rosa de ninguém, ela é apenas a girassol em sua vida, e o mundo brilhante que ela floresce não me pertence. Comparado a ela, sou medíocre e comum. Exceto por quanto dinheiro tenho em casa, não posso dar algo que a corresponda. A vida não é um drama de ídolos, e eu não sou o protagonista masculino neste roteiro. Eu realmente não posso apagar completamente seu trauma interno. Sou covarde, espero que ela possa ser melhor, não sou uma pessoa perfeita e não posso ser uma pessoa mais poderosa que ela. Mas no dia em que ela decidiu se reportar ao Wacken, comprei o mesmo trem que ela na última vez em que as vendas de ingressos terminaram. O trem expresso comum de Liancheng a Wacken leva mais de 10 horas e o preço do ingresso é superior a 100. Não comprei uma passagem completa, comprei apenas um ingresso e meio. No trem, fiquei à distância entre os carros e olhei para a parte de trás da carruagem, sentada apenas pela metade. Havia muitas pessoas no carro, mas as posições de nós dois sempre eram controladas dentro de uma faixa relativamente estável. Foi a primeira vez que me sentei tão longe e secretamente enviei alguém embora. Foi a primeira vez que olhei para as costas de alguém tão perto por tanto tempo. Mas não me senti muito amargo quando olhei para as costas dela tão secretamente. Era mais porque eu estava lembrando as lembranças do passado que a havia contatado, com um fraco senso de contos de fadas, que era um pouco irreal. 13. Nas férias de verão, quando Sofia deixou Liancheng, comecei a odiar as férias de verão. O verão abafado e úmido sempre faz as pessoas se sentirem irritadas. Ao contrário do inverno, quando está nevado, embora esteja frio, meu coração sempre parece tão quente. Durante as férias de inverno de Kenichi e de Sofia, ela encontrou um emprego de meio período com um salário considerável. Não nos desconectamos daquelas férias de inverno, então eu lhe enviaria algumas piadas e vídeos engraçados de tempos em tempos. Nos últimos 6 meses, comecei a administrar minha própria loja online e também filtrei algumas piadas engraçadas. Em apenas meio ano, acumulei mais de 100 mil fãs, mas é uma pena que os fãs não sejam muito pegajosos. Não é ganho muito dinheiro. Mas eu tinha uma premonição de que a internet seria uma grande tendência no futuro, e aconselhei Sofia a tentar atirar em seu vlog de vida. Eu fui responsável por editar o vídeo que ela fez. Sofia no vídeo foi confiante e generosa, e a maneira como ela falou quando estava compartilhando seriamente sua vida estava longe do passado. Em menos de 3 meses, seu número de fãs excedeu 30 mil.
Mais tarde, ela começou a transmitir online à noite, explicando ocasionalmente alguns problemas psicológicos para seus fãs. No meu aniversário, recebi 2 grandes envelopes vermelhos de meus pais de manhã cedo. Quando estava quase a anoitecer, montei uma barraca de churrasco à nossa porta para iniciar a transmissão ao vivo. Descobri que os internautas gostam de ler várias habilidades literárias de barraca de rua, e tenho trabalhado recentemente nisso. O pôr do sol estava lindo naquele dia. Depois de receber 2 salsichas grelhadas para o jovem casal, peguei meu celular e tirei uma foto do pôr do sol e enviei para Sofia. Ela imediatamente respondeu a um pacote de emoticon e perguntei se havia um pôr do sol em Woking. Ela respondeu que o pôr do sol é a mesma beleza. Não pude deixar de ser feliz quando olhei para as notícias, mas não pude deixar de dar uma olhada no belo pôr do sol sobre ela. Mas quando procurei, o tempo em Woking estava nublado, e a chance de pôr do sol hoje era 0. À noite, havia mais pessoas, e gradualmente havia uma longa fila na barraca. Abaixei minha cabeça e trabalhei duro por um tempo, até que ainda restavam os últimos. Chefe, como você vende salsichas grelhadas? Subconscientemente, respondi, 3 peças, 1 peça, 5 peças, 2 peças. Então eu direi feliz aniversário ao meu chefe. Posso me dar de graça? Eu me virei e Sofia ficou ao lado da barraca. Antes que ela pudesse falar, eu imediatamente cortei a transmissão ao vivo. Eu posso me impedir de pensar nela, mas uma vez que ela aparece na minha frente, não consigo ver a existência de ninguém aos meus olhos. Meus olhos estavam um pouco doloridos e o vento parecia um pouco pesado. Apenas no momento em que ela apareceu, comecei a entender o significado da existência de Sofia em minha vida. Eu decidi não escapar mais. 14. Eu olhei para Sofia em pé sob a luz da rua, sua figura fina envolta em seu casaco esbranquiçado. A brisa da noite soprou nas pontas dos cabelos, e as sobrancelhas expostas eram mais brilhantes do que o pôr do sol agora. Eu ainda estava reclamando com ela de manhã, o verão em Lianchengo está ficando mais quente e quente. Eu nunca esperava que ela aparecesse de repente na minha frente. Porque você está de volta. Abaixei o bastão de ferro na mão e a estrela do petróleo com salsicha grelhada na ponta dos dedos, mas não pude deixar de querer chegar até ela. Ela sorriu e sacudiu a mochila na mão. Pedi ao meu mentor por 3 dias de folga e queria dar uma surpresa de aniversário. A propósito, você disse na transmissão ao vivo, as 3 últimas salsichas grelhadas são dadas a alguém que está destinado a estar. Sou considerado aquele que está destinado a estar. Peguei rapidamente uma linguiça recém-assada e entreguei. Eu tinha medo de que a queimasse, então envolvi especialmente várias camadas em um lenço, esqueça. É claro. Este deve ser dado a você, e eu tenho que adicionar pimenta dupla. Ela deu uma mordida e respirou leve, mas ainda sorriu e disse, você ainda se lembra do meu gosto. A propósito, eu não vi a foto do pôr do sol que você postou agora, o Woking está nublado hoje e menti para você porque estava com medo de ficar decepcionado. Acontece que todos nós somos cuidadosos com as pequenas emoções um do outro. Olhei para o molho na esquina da boca e estendei a mão para ajudar, lá limpar-o. Ambos pararam quando minhas pontas dos dedos tocaram sua bochecha. As pessoas ao redor se dispersaram gradualmente, deixando apenas nós e uma luz fraca da rua. Respirei fundo e finalmente cuspi as palavras que eu estava escondido por meio ano. Sofia, desde as férias de verão quando você saiu de Lianchengo, comecei a sentir sua falta. Não quero conversar com você do outro lado da tela, não quero adivinhar o tempo do seu lado, quero estar com você. Ela parou de morder a salsicha, e a ponta das orelhas ficou lentamente vermelha. Depois de um tempo, ela sussurrou, eu também. Toda vez que você me envia piadas engraçadas e conversa comigo sobre operações de lojas online, me sinto muito realista. Quando trabalhava meio período durante as férias de inverno, quando via bela paisagem, minha primeira reação foi querer tirar fotos para você. Naquela noite, eu colecionei a barraca e ele veio ao rio de Lianchengo. A brisa da noite traz a frescura do rio, e sentamos lado a lado nos degraus de pedra, conversando sobre histórias interessantes no ensino médio para planos futuros. Eu disse que queria aumentar a loja online e abrir uma loja física no futuro. Ela disse que, quando se formou na pós-graduação, voltaria a Lianchengo para encontrar um emprego e não queria mais estar em um lugar diferente comigo. A luz da lua brilhou no rio, como um punhado de estrelas. Eu silenciosamente segurei a mão dela. Ela não se libertou, mas gentilmente o arrebatou. Naquele momento, eu sabia que finalmente não precisávamos dizer que nos sentimos perdidos à distância. Nos dias que se seguiram, nos tornamos o apoio mais sólido um do outro. Estou ocupado gerenciando a loja online. Ela estuda duro na escola e leva tempo para fazer videochamadas todos os dias, não importa o quão ocupada ela esteja. Ela compartilhava histórias interessantes sobre o laboratório comigo e eu reclamaria com ela sobre clientes difíceis. Ocasionalmente, quando ela voltava de férias, iríamos fazer compras nas ruas antigas juntos, comíamos suas castanhas fritas favoritas e assistíamos ao pôr do sol em Lianchengo, assim como em frente à barraca de churrasco naquele dia, simples, mas cheio de felicidade. Quando Sofia se formou, aluguei uma pequena loja em um shopping perto de sua escola, decorando-a no estilo quente que ela gostava e até pendurei uma placa na porta, Sofia e My Shop. No dia em que ela voltou, quando viu a loja, os olhos de repente ficaram vermelhos, porque você não discute isso comigo.
Eu sorri e entreguei a ela a chave. Quero te surpreender, assim como você apareceu de repente na frente do meu churrasco. No dia da abertura, colegas de classe do ensino médio e antigos clientes da loja online vieram apoiá-la, e foi muito animada. Eu estava ocupado até a noite, então peguei Sofia para a beira do rio e peguei uma caixa de anel do meu bolso. Sofia, desde que você voltou para comemorar meu aniversário, eu queria passar minha vida com você. Você está disposto a se casar comigo? Ela chorou e me abraçou com força. Eu faço isso. Eu estive disposto. O casamento foi programado para o outono do próximo ano. Foi escolhido ser uma pequena igreja em Liancheng, com as portas cheias de girassóis que ela gostava. Naquele dia, ela usava um vestido de noiva branco e caminhou em minha direção passo a passo. A luz do sol caiu em seu corpo através do vidro da igreja, como uma camada de borda de ouro. Ela tinha um sorriso nos olhos, mas tinha uma pequena lágrimas, o que fez meu coração apertar. Ao trocar os anéis, ela olhou nos meus olhos e disse suavemente: eu sempre pensei que era difícil ser um lugar diferente antes, mas depois de estar com você, percebi que, desde que eu tenho um ao outro em meu coração, não importa o quão longe esteja, não é um problema. A partir de agora, eu quero guardar nossa loja com você, assistir ao pôr do sol todos os dias e viver uma vida juntos. Coloquei gentilmente o anel no dedo anular dela, e minha voz apertou: pelo resto da minha vida, seja ele está abrindo uma loja ou viva, estarei com você. Não vou deixar você esperar por notícias em paz e não vou mais deixar você adivinhar o tempo aqui. Darei a você toda a ternura e viver nossa pequena vida da maneira mais feliz. Após o banquete de casamento, segurei a mão de Sofia e caminhei na pequena estrada ao lado do rio. O pôr do sol puxou nossas sombras por muito tempo. Ela se inclinou contra mim e disse suavemente: você ainda se lembra? No seu aniversário, sentamos no rio por um longo tempo. Você disse que queria assistir a todos os pôr do sol comigo. Eu segurei a mão dela com força e disse com um sorriso: é claro que me lembro, assistirei ao pôr do sol com você todos os dias no futuro. Extra, perspectiva de Sofia. 1. No dia em que meu pai e os pais de Lucas faleceram, nossa escola foi participar da competição escolar provincial. Originalmente, Lucas também estava comigo, mas ele não foi lá naquele dia porque estava se sentindo desconfortável. Talvez ele não quisesse que seus pais se preocupassem, ele não disse a eles. Choveu naquele dia, quando meu pai veio me buscar, os pais de Lucas também entraram no carro do meu pai e queriam nos buscar. Mas eu não esperava que eles tivessem um acidente de carro naquele dia e não esperava que eles me deixassem para sempre naquele acidente de carro. De volta ao hospital, o funeral dos pais de papai e Lucas foi mantido por Lucas. Eu sempre pensei que Lucas, que havia encontrado a mesma experiência, poderia me entender, mas quando Mariana chamou que eu era o assassino, ele não negou. Desde o momento em que ele disse que seus pais entraram no carro de meu pai por minha causa, a corda que eu havia originalmente mantinha estava completamente quebrada. Acontece que sua calma está fingindo hoje em dia, e ele sente minha falta dessa maneira. Acontece que eu sou realmente um pecador. Talvez não apenas em seus olhos, mas também aos olhos dos vizinhos, eu sou uma existência tão ameaçadora. Naquele momento, não importa como eu disse a mim mesma, não conseguia alcançar o autoconsistente lógico. Parece que perdi todas as forças para viver. Neste mundo, pareço incapaz de encontrar uma razão para perseverar. Eu tentei suicídio muitas vezes. Muitas vezes. Mas toda vez que eu falhava. Até Lucas me salvar na última vez que ele olhou para mim com um olhar um pouco vermelho e finalmente disse que sempre estaria ao meu lado, como antes. Naquela época, eu acreditava e acreditava em suas palavras. Mas foi também durante esse tempo que eu claramente senti que algo estava errado com o meu corpo. Eu me tornei mais dependente de Lucas. A sensibilidade do meu pensamento constantemente me estimulou a recordar o passado. Mas pareço esquecê-lo em breve, então essas memórias cruéis se enredam lentamente como larvas presas aos ossos. Comecei a me lembrar dos momentos que Lucas foi gentil comigo repetidamente, de modo a esquecer que Lucas era um pecador que machucou seus pais com indiferentemente. 2. Lucas foi admitido na escola com quem sempre sonhava, e eu mal consegui entrar em uma faculdade júnior que estava longe de casa. A velha senhora do vizinho veio-me convencer várias vezes, e eu acabei indo para a escola. Minha memória parece ser pior, especialmente sobre Lucas. Eu procurei soluções online. Aquele com o maior número de curtidas online é deixar-me repetir-o todos os dias para me impedir de esquecer. A partir daquele dia, insisti nesse método todos os dias. Mas esse método parece ser um pouco irritante para os outros. Esse é o meu novo companheiro de mesa, ele é um menino. Ele parece ter um temperamento ruim. Felizmente, nosso cruzamento não é muito profundo. 3. Não apenas meu companheiro de mesa está tendo um temperamento ruim, ele também é um pouco estranho. A questão da avaliação psicológica enviada pelo membro do comitê psicológico de quem é tão estranho. Esqueça, apenas preencha. O conselheiro me procurou e foi repreendido. Mas porque meu companheiro de mesa veio aqui também. 4. O cobrador de dívidas ligou e ele me pediu para pagar metade do dinheiro até o final do ano. Não havia como assumir vários empregos de meio período na escola. Quando fui para casa durante o feriado,
Também aprendi com os pães ensinados pela avó do meu vizinho para vender-os na entrada do beco. Mas eu não esperava que na noite em que nevava, eu via o Tiago agachando-se na minha porta como um filhote triste. Eu não esperaria que depois que eu o tirasse do bar, ele me dizia com olhos vermelhos e me deixava ir para a faculdade e viver a vida que eu deveria ter vivido. Naquele momento, a segunda vez que a queda da neve parecia ter parado. As memórias do passado de meu pai ainda estavam lá, brilhando na minha mente. Aconteceu que parecia que já fazia muito tempo desde que se foi. Naquele momento, o humor que eu estava tenso há muito tempo parecia ter um buraco. Acontece que eu pareço ser mais do que apenas um tolo neste mundo. O mais estúpido realmente escondeu todo o dinheiro nele debaixo do meu sofá. Um dia, eu até perguntei a sério o que planejei no futuro. Ele sempre pensou que estava se escondendo bem, mas eu podia ver o desejo por trás de suas palavras rapidamente. Eu conheço a mente dele, porque somos todos o mesmo tipo de pessoas do começo ao fim. Desaparecido e sensível, não é franco o suficiente, e sempre mantém seus próprios nós. Não respondi positivamente dele, eu não queria que ele derramasse seu futuro no meu. É muito pesado para uma pessoa apostar no futuro. É algo que minha vida não pode suportar. Ele é uma existência livre e terá seu próprio futuro brilhante. Essas coisas não devem ser alteradas por minha causa. 5. Mas eu não esperava que um dia ele ficasse com raiva por causa disso, então liguei para ele e ele deliberadamente se recusou a vir-me ver. Esse homem é realmente estúpido o suficiente para pensar que, desde que eu não olho para trás, nunca saberei que ele estava me enviando para a escola atrás de mim no meio do caminho. O tempo estava muito monótono naquele dia, mas os fogos de artifício foram iniciados onde quer que passasse pela fronteira de Liancheng. Grupos de fogos de artifício continuavam florescendo. No momento em que todos olhavam para cima e imersos nos fogos de artifício, olhei secretamente para trás e olhei para Tiago atrás da metade da carruagem. Não foi até os fogos de artifício queimaram que ele saiu do trem no meio do caminho. Mais tarde, quando eu estava na escola, ouvi o professor discutir a existência de um relacionamento saudável com seu parceiro pela primeira vez. De repente, percebi que não parecia me apaixonar por ele em algum momento, mas em muitos, inúmeros passados. Quando percebi, não podia mais ver mais ninguém. Embora todos nós somos estranhos e teimosos, nosso amor nunca parou naqueles anos que foram enredados um com o outro. Sobre